Badeu. Rapaz, você sabe quem vai chegar ali mais tarde? Quem? Rapaz, o guerreiro, né? Daqui a pouco ele brota aí. Foi só uma Pessoal, vamos lá. Todo mundo tranquilo? Cadê o restante do povo? Todo mundo de férias? Meio ponto pra quem tá na sala hoje, né? Meio ponto pra quem tá na sala hoje. Meio ponto pra quem tá na sala. Eu acho que o Sandro A Clara vai doar a nota dela pra vocês, meu ponto pra cada um. Tá cido, né? Eu deveria ter tirado o seu coração, porque o seu eu lembro de aquele formato, você dá um ponto. Ah, tirando uma foto pra cada um ponto. Essa foto tá mas nem bebi, cheguei na tarde. Tá o quê? Eu nem bebi, cheguei tarde. Pessoal, vamos lá. Antipsicóticos, é nosso tema de hoje. A gente vai direto, eu vou tratar só de antipsicóticos com vocês hoje, tá? Tá na reta final do negócio da eleição ali, tá tenso, correria. Mas graças a Deus acaba. Professor, quer ficar até quando você a prova vai ser o tema? A prova você tem que ter. Semana que vem. Não, mas a gente botou Não, na primeira. semana que vem. Aí na outra A gente Aí, professor, você come a minha. Pessoal, então vamos lá. Hoje a gente termina antipsicóticos, certo? A gente termina antipsicóticos hoje. Acredito que na próxima aula a gente fala sobre anestésia. E fica só, semana que vem, a gente só dois medicamentos antiparkinsonianos. E aí a gente começa a fazer revisão, né? Começa a tentar fazer algumas questões, trabalhar em cima da revisão para a prova, tá? Não vou colocar nenhum conteúdo novo não, vai ficar só o sistema nervoso central mesmo, tá? Só. Se só para dar uma... A professora agora estava toda feliz estudando, daí eu mandei falando 10 páginas do resumo um dia, só daí chegou muito chato. Fiquei muito. Faz parte, Camila, faz parte. Pessoal, essa imagem, ela demonstra o que são realmente os antipsicóticos. São medicamentos que não têm uma via, um mecanismo único neuroquímico. Né? Eles atuam de forma negativa, antagonizando diversos tipos diferentes de receptor ligado a diversos neurotransmissores. O que isso impacta, né, para o paciente? Muitos efeitos extrapiramidais, muitas reações adversas, efeitos colaterais. Então, não são medicamentos, né, que o paciente tolera tão bem. Então, não é todo paciente que se adapta bem à medicação, muitas vezes necessita trocas, né, ajustes, justamente pelo que a imagem está demonstrando. Né? Então, a gente consegue enxergar ali. Vocês percebem, tem 5 setas mostrando 5 vias diferentes. Só que na seta que está ligada ao meio, você percebe que ela é maior, né? Ela está mostrando, dando mais ênfase a ela, e é justamente isso. A via dopaminérgica é a principal via de ação dos antipsicóticos. Então, se a gente fala assim, deixa eu perguntar para vocês, os antidepressivos eles atuam principalmente sobre qual via? Antidepressivos. Serotoninérgico. Show. É só serotoninérgico? Não. Mas qual que é a principal? Então, ponto. Né? Então, sabemos que a principal via de ação dos antidepressivos é sobre
o aumento da serotonina. Só que lá é sobre o aumento da serotonina, ou deixando ela mais tempo na fenda, ou diminuindo a degradação dela, mas de alguma forma aumentando a serotonina. Aqui nós temos também múltiplas vias, mas quem é a via principal? A via dopaminérgica. Só que aqui não é inibir, aqui não é aumentar a quantidade de dopamina, e sim o contrário. Inibir a ação de dopamina sobre os receptores dopaminérgicos. Então, é um bloqueio. Tá? Então, os antipsicóticos, eles bloqueiam a via dopaminérgica. E aqui já traz um ponto importante para a gente. Então, vamos lá. Quando nós, eu não sei se vocês já estudaram, se vocês viram, na parte ou fisiopato, parte do sistema nervoso central, não sei se vocês estudaram doenças neurodegenerativas, mas no Parkinson, justamente é a região dopaminérgica que é comprometida. Então, na doença de Parkinson, a região níquel-estriatal, que é uma região que a gente sintetiza muita dopamina, ela vai sendo degenerada. E essa degeneração da via dopaminérgica na região níquel-estriatal leva-se à doença de Parkinson, e que é caracterizada pelo tremor, caracterizada depois por questões cognitivas, questões de humor, de fala, linguagem e assim por diante. Então percebam, eu tenho Parkinson, deficiência de dopamina. Eu tenho as doenças psicóticas, exemplo, a esquizofrenia, como se fosse um excesso de ação dopaminérgica. Então vamos pensar aqui agora no caso clínico. Paciente, 25 anos, esquizofrênico, você prescreveu clorpromazina para o paciente. A partir do segundo mês de uso, o paciente começou a apresentar tremor. O que pode estar acontecendo? Ausência de dopamina. E aí, eu posso falar que esse paciente tem doença de Parkinson? Sim ou não, pessoal? Não. Mas ele tem um negócio que nós chamamos de parkinsonismo. O que é o parkinsonismo? São sintomas clássicos relacionados ao Parkinson. Então ele não tem a doença de Parkinson, mas ele está com sintomas característicos do Parkinson. Em razão de quê? Do antipsicótico que ele está utilizando. Beleza, Tarcísio? Então isso é um ponto importante. Isso demonstra que um medicamento para tratar uma patologia pode gerar uma ação de deficiência da via dopaminérgica e caracterizar sintomas da doença de Parkinson, ok? Então também é muito importante. Então ali nós verificamos o seguinte, esse slide está com Parkinson, tá? Professor, ele pode inovar com isso. Na doença não, porque a doença não é algo momentâneo, é algo progressivo e que não tem hoje qualquer medicamento que retarde a evolução do Parkinson. Não tem. Os medicamentos para Parkinson são paliativos. Mas os procedimentos hoje que fazem melhores correções são cirúrgicos. São através de neurocirurgia. Eles são antagonistas competitivos? Eles são antagonistas competitivos. Exatamente. Então vamos lá. Então nós temos ali na imagem, primeira via lá, colinérgica, inibição de receptores colinérgicos, principalmente ali nos carinhos, que são os receptores metabotrópicos dos carinhos. Aí nós temos lá a clorpromazina, que tem essa ação. Depois nós temos também os receptores alfa-adrenérgicos, e dentro dos alfa-adrenérgicos nós temos também a clorpromazina, que tem uma ação inibitória sobre esses receptores. Depois o mais importante que eu falei para vocês, que é a via dopaminérgica, principalmente nos receptores D2. D de dado, 2. Esse é o principal receptor na ação dos antipsicóticos, tá? A inibição dos receptores D2 de dopamina. E aí nós temos alguns exemplos ali, como o haloperidol, que age sobre esse receptor, mas basicamente todos os antipsicóticos têm alguma ação sobre o receptor D2, todos. Porque essa é a principal resposta positiva do medicamento e da classe como um todo, a ação sobre os receptores de dopamina. Depois nós temos receptores serotoninérgicos, e aí nós temos lá a risperidona e a clozapina, que são antipsicóticos atípicos, eles são mais novos, não são os clássicos, os mais antigos,
Já são antipsicóticos mais novos. A risperidona e a clozapina. Vou até falar um pouco da clozapina para vocês, que ela é um medicamento principalmente para aqueles pacientes que têm dificuldade no tratamento farmacológico, recidivas, surtos refratários, crises refratárias relacionadas ao tratamento. E ela é bastante utilizada nesse sentido. Lá no quarto ano da psiquiatria, vocês vão falar muito de clozapina, manejo de clozapina, as discrasias sanguíneas que a clozapina traz, a glucosidose, a glucosidopenia, um monte de coisa, é um medicamento bem complexo. Aí nós vamos falar um pouquinho aqui também. E por último, a via da histamina, receptor anal de histamina, também a clorpromazina e a clozapina. Então isso demonstra que os fármacos, eles não têm um alvo específico, realizar isso sobre diversas vias, e esse é um padrão básico dos antipsicóticos, ou que também nós chamamos de drogas neurolépticas. Professor? Oi. Aquela questão da metoclopramida, por causa aquele quadro meio de doidura, essa foi maior. Totalmente relacionado, mesmo jeito. São efeitos extrapiramidais da metoclopramida que a gente chama. Mas não é no sentido da dopamina, vai ser em outra via serotoninérgica. A metoclopramida ela interfere em um monte de via também, serotonina, tá? Quem age mais sobre dopamina antiemética é a doperidona e a bromokrida, tá? Que pode gerar até situações relacionadas à questão de interferir em questão de lactação. Aqui é um quadro muito similar àquele, só que aí mostrando de forma mais efetiva a questão de afinidade. De autor para autor, artigo para artigo, isso muda um pouquinho, gente. Uma cruzinha a mais, outra menos, é só para uma demonstração mesmo, é só para a gente ter uma noção relacionada. Mas ali demonstra o seguinte, as drogas que estão em azul, roxo, em uma cor mais próxima à cor roxa, eles são os antipsicóticos que nós chamamos de típicos ou clássicos. Eles são os mais antigos, E ali na cor verde nós temos o que nós chamamos de antipsicóticos atípicos, que são os mais novos aí no mercado. Tá? Alguns, tá? Não estou falando todos, mas coloquei alguns aqui, esse quadro traz alguns deles. Então aí a gente tem a clorpromazina, que é bastante conhecida, bastante usada. O haloperidol, também bastante conhecido, também é uma droga ainda bastante utilizada. Lembrando que é haloperidol, não é halopurinol. Halopurinol é um inibidor de xantina utilizado para tratamento de dor, de ácido úrico. Tá? Então, cuidado com o fonema, a fala é bem parecida, mas a escrita é bem diferente. Tá? Então, eles são dos quadros dos típicos. Professor, qual que é a diferença dos típicos para os atípicos? Os que estão aí nessa cor mais roxa para os verdes embaixo. Questão de reações adversas, principalmente. Os antipsicóticos mais antigos, eles trazem mais efeitos extrapiramidais, que são aqueles efeitos negativos, em relação ao medicamento, que é o que muitas vezes faz com que o paciente abandone o tratamento. Tá? Já os antipsicóticos mais novos, os atípicos, eles têm menor proporção desses efeitos extrapiramidais. Não quer dizer que eles não têm, mas são medicamentos de melhor manejo. Okay? Exemplo, a clozapina, risperidona, a própria quetiapina também, então são medicamentos mais tranquilos. Em relação à afinidade sobre receptores, então, como eu falei para vocês, o D2 de dopamina é o principal alvo. Aí é o principal alvo, mas nós temos alfa-1, receptor H1, receptores muscarínicos de acetilcolina, receptor 5-HT2 de serotonina. Então, você vê via serotoninérgica, colinérgica, histaminérgica, adrenérgica e dopaminérgica. Então, os medicamentos eles não têm um foco, um alvo específico, eles acabam atuando de forma negativa sobre vários receptores. O que acontece se a gente administrar junto um antipsicótico e um ISRS, por exemplo? Não entendi. Pedir para tratar o paciente com um antipsicótico e ISRS. Porque ele vai afetar a via da serotonina, Aí é indicado ou não? Se você está falando do tratamento se o paciente é só um paciente esquizofrênico, não é indicado. Tá? Não é indicado.
Agora, se você está falando assim, professor, o paciente teve um surto psicótico, mas ele é um paciente depressivo, aí muitas vezes você vai necessitar, né, em cada momento, a droga específica lá. Mas, exemplo, um paciente clássico, esquizofrenia, não tem muito porquê. A gente combina outras drogas, exemplo, clorpromazina e prometazina, que é lá no hipnótico que a gente viu lá atrás, né? Clorpromazina mais um benzodiazepínico lá atrás para ajudar na questão, às vezes, na hora da sedação do paciente, você quer sedar. Tá entendendo? Às vezes o paciente entra em surto, em crise, você precisa sedar ele. Aí vai haver essas combinações aí. Tá? Então aqui a diferença lá que eu tinha colocado para vocês, né? Dentro dos antipsicóticos nós temos os que nós chamamos de clássicos ou típicos, e nós temos aqueles que nós chamamos de atípicos ou segunda geração, são os mais novos, né? E como eu falei para vocês, da primeira, os mais conhecidos, que a gente mais acaba prescrevendo e vendo na clínica, é a clorpromazina e o haloperidol. O haloperidol em hospital, né, muito conhecido. Vocês já passaram a área de psiquiatria lá no hospital base? Já passaram, rodaram lá? E aí, estão com o coração cheio de amor pela psiquiatria ou não? Não gostaram de né? Eu tenho 2 ex-alunos que são apaixonados, né, por psiquiatria. Eu falo, se eu fizesse medicina, era uma área que eu não queria. Não gostaria, porque eu acho que o médico carrega, né, assim, um peso ali muito grande, porque os pacientes é muito complexo. E olha que eu acho que o amigo médico mais próximo que eu tenho é um psiquiatra. E aí eu sempre converso muito isso com ele. Eu falo, cara, a trabalhar na psiquiatria realmente o médico tem que estar muito bem, né? Porque realmente é muito complexo. Tá? Então, a questão dos medicamentos lá mais usados. Eu falo que, como eu trabalhei na farmácia do básico 8 anos lá, então a gente dispensa muito haloperidol, né? Clorpromazina. Por incrível que pareça, a gente fenergan, né? Se dispensa muito, se prescreve muito fenergan para psiquiatria para ajudar na sedação dos pacientes. Foi o que eu falei aqui para o Guilherme agora, né? Prometazina é muito usado como coadjuvante, não como uma droga única. Você não vai conseguir sedar um paciente ou acalmar um paciente com prometazina, mas como droga adjuvante, ela é maravilhosa, porque ela consegue complementar os outros fármacos. Então é muito usado fenergan, muito usado prometazina na parte psiquiátrica. E ali embaixo os atípicos, né? A risperidona é a mais conhecida, assim, por nome, junto com a quetiapina, mas a clozapina a gente precisa fazer uma observação. Então deixa a clozapina separadinho na sua anotação, que aí nós vamos fazer algumas observações sobre ela, que tem nos próximos slides aí, mas a gente já vai começar a falar sobre ela um pouco mais específico. A clozapina é como se a gente estivesse falando de antibiótico e a gente falasse assim, esse antibiótico é uma reserva terapêutica. A gente vai usar para aquelas bactérias multiresistentes, não tem? A gente separa aquele medicamento, deixa ele em evidência. A clozapina como antipsicótico é isso. É um medicamento que fica ali como se fosse uma reserva. Você vai usar a clozapina em pacientes que têm resistência ao tratamento. Professor, o que é ter resistência ao tratamento? É você usar o fármaco e ele não ter boa resposta. Ele não ter boa adaptação. Não evoluir clinicamente bem. Então, quando você prescreve uma droga, o que você espera? Uma resposta efetiva. Então, você espera que o paciente evolua bem com a presença daquele fármaco. Então, quando a gente utiliza, seja um antipsicótico típico ou atípico, e não traz uma boa resposta farmacológica, o que nós temos hoje de droga para tentar, né, uma melhor estabilização do paciente é a clozapina. Então, ela é uma droga utilizada nessas condições, em pacientes que têm problemas em relação ao uso farmacológico, ou o que nós chamamos de pacientes refratários, né, que têm crises refratárias. Então ela é bastante utilizada. Só que aí a gente vai falar dos problemas que ela traz, e a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Tá? A distinção entre os grupos, né, de antipsicóticos típicos e a distinção entre os atípicos não está claramente definida. Eu sempre falo assim, ó, os antipsicóticos, dentro da neurofarmacologia, são um dos medicamentos que mais, como eu posso colocar assim, tem teorias. O que é ter uma teoria? É que ainda não existem afirmações tão claras, né, do seu uso,
da questão efetiva positiva do medicamento, negativa, né? Então não existe uma clareza tão bem definida, mas existem algumas situações que nós podemos comentar. Exemplo, perfil de receptores, eles têm perfil de ligação a receptor de forma diferente, os tipos atípicos. A maior clareza que nós temos é na incidência de efeitos colaterais. Sabemos que os atípicos têm menos efeitos colaterais, menos efeitos extrapiramidais, isso é muito claro, isso é muito tranquilo de evidenciar. A questão da clozapina, que é algo também que a gente tem bem claro, que ela é um fármaco, né, naqueles pacientes resistentes a tratamento, realmente ela tem a resposta mais efetiva e também da eficácia contra os sintomas negativos. Então, assim, são medicamentos que existem diversas teorias, como eles agem em múltiplas vias, em múltiplos mecanismos. Ainda não está bem claro qual que é a via que traz sintoma mais positivo, negativo, esse tipo de circunstância. Então, ainda são medicamentos muito estudados. São medicamentos que a gente usa há muito tempo, mas ainda são muito estudados para tentar compreender melhor. Em relação ao mecanismo de ação, como a gente viu lá naquela imagem, é um mecanismo múltiplo, então não é uma via única. Mas o que nós podemos dizer? Que os fármacos antipsicóticos são classicamente antagonistas ou agonistas parciais do receptor D2. Tá? E o seu efeito mais positivo relacionado é o efeito antagonista sobre o receptor. E aí você pode pensar assim, poxa, professor, mas ele pode ter tanto uma ação de bloqueio no receptor, como uma ação parcial de ativação, sim. Aí você pode pensar, professor, mas fica muito complexo. Eu entendi assim, o medicamento pode bloquear e pode ativar, mas aí vamos lá. Um fármaco que tem, vamos pensar aqui, farmacodinamicamente, Ricardo, você vai me ajudar, hein? Imagina um fármaco, ele ser um agonista parcial. O que é ter um agonista parcial? Quem lembra? Para me ajudar. O que é um agonista parcial? É um fármaco que se liga a um receptor, um alvo, mas ele não traz 100% de amplitude de resposta. Beleza, gente? Não traz 100%. E aí você pensa, poxa, professor, mas eu quero minimizar os efeitos dopaminérgicos. Se eu vou lá em um fármaco que ele é um agonista e se liga, eu vou ampliar isso. Calma. Imagina que você tem a dopamina. A dopamina é uma substância endógena, sim ou não, pessoal? A dopamina ela vai vir, vai se ligar e vai trazer um efeito pleno, sim ou não, pessoal? Sim ou não, gente? Sim. Vamos raciocinar. Ela é uma substância que o nosso corpo produz, é um neurotransmissor e ao se ligar ao seu receptor vai trazer uma resposta plena, porque é a substância endógena. Agora imagine que a dopamina não vai se ligar porque eu tenho um agonista parcial se ligando. Só que esse agonista parcial não traz um efeito pleno. Então eu diminuo a resposta dopaminérgica, mesmo tendo um agonista ali ligado. Certo? Então, essa ação agonista parcial, ela vai conseguir gerar um efeito menor dopaminérgico do que a própria dopamina se ligando. Então, eu dou preferência que o fármaco se ligue do que a dopamina se ligar. Porque a dopamina geraria um efeito dopaminérgico maior. E o medicamento, por ser um agonista parcial e não total, ele traz uma resposta menos efetiva. Então, também, além de ter uma ação antagonista, que é de bloqueio, o agonista parcial também traz menos efetividade. Lembrando sempre que eu estou pensando em um paciente que a via dopaminérgica está exacerbada. Tá? Então, essa é a grande teoria de aceitação, que tanto sendo um antagonista como um agonista parcial, ele gera um efeito positivo na resposta clínica do paciente. Por isso que aqui na imagem, eu não sei se vocês prestaram atenção, ele mostra atividade agonista parcial, mostrando aqui um antipsicótico atípico, que não é muito usado, o aripiprazol, mas é um medicamento que traz esse perfil de resposta, tá? Mas não é muito utilizado. Só esse medicamento ou todos os outros também que ele é mais específico dele, tá? É muito mais específico dele. E ele não é um fármaco tão utilizado, tá? É mais um medicamento. Dos atípicos, hoje, mais usada a risperidona e a quetiapina e a clozapina por causa dos pacientes refratários. Não é tão usado. É porque, assim, na verdade, o que acontece? A indústria, quando ela promove uma nova molécula, tem moléculas que ficam muito caras
e o medicamento sobe muito de preço, ele fica muito discrepante dos demais e acaba não pegando. Tá? Não é todo medicamento que a indústria joga no mercado porque ele é aceito. E aí acaba sendo um medicamento que fica muito em desuso. Tá? Então ele é um desses, né? Não é tão utilizado. É igual que a tirositazida também do mesmo jeito. É um medicamento que a gente faz na indústria. Oi, pode falar. Essa consagrada tem efeito sedativo? Todo antipsicótico tem algum efeito leve sedativo. Tanto que eles são chamados de tranquilizantes maiores. Tá? Eles têm esse... Quando você pegar assim lá, se você jogar dentro do, né, ali de pesquisa e for começar a pesquisar sobre tranquilizantes, dentro dos tranquilizantes maiores acaba entrando os antipsicóticos, porque eles podem causar essa leve sedação do paciente. Então, professor, no caso, se você pensar numa prova mecanismo de ação sobre antipsicótico, ele Cita, claro, cita sim, não tem problema nenhum. Deixa eu ver, onde estávamos. Então, os fármacos antipsicóticos são tanto antagonistas ou agonistas parciais dos receptores D2 de dopamina, principal via. Porém, a maioria também bloqueia vários outros receptores de monaminas, como vimos anteriormente. Serotonina, acetilcolina, histamina, né? E aí a gente conseguiu ver as outras vias. Mas a principal é a via dopaminérgica. Lembrando sempre que o principal receptor é o D2, né? Lembrando que dopamina a gente tem D1, D2, D3, D4, D5, é igual aos muscarínicos, né? Então são vários receptores. A potência dos antipsicóticos em geral corre paralela à sua atividade sobre os receptores D2. Olha que maravilha. Deixando mais uma vez bem claro, né, essa questão da resposta efetiva que o receptor D2 traz. Mas atividades em outros receptores, exemplo, receptor 5-HT2A e muscarínicos, podem reduzir os efeitos extrapiramidais adversos. O que ele quis dizer? Que o efeito positivo da ação antipsicótica está muito ligado ao receptor D2. E a diminuição dos efeitos extrapiramidais está relacionado a outras vias, exemplo da serotonina e da acetilcolina. A atividade dos receptores muscarínicos, atividades sobre receptor H1 e alfa podem determinar o perfil de efeitos colaterais. Estudos por imagem sugerem que o efeito terapêutico exige de 80% de ocupação, não é ocupão não, tá, gente, pelo amor de Deus, ocupação de receptores D2. Então, mais uma vez, demonstra que os efeitos realmente de antipsicóticos relacionados à diminuição do quadro clínico do paciente, principalmente na esquizofrenia, está relacionado ao receptor D2, né? Então, ele é o principal alvo. Pode falar. Eu não entendi. Essa como paralelo à atividade potencial. Então, exemplo, quando você pensa no medicamento como um todo, vamos lá voltar naquela imagem. é tão seletivo, né? Vamos voltar aqui. Então, eu estou avaliando meu paciente e vou prescrever um fármaco. Exemplo, risperidona. A risperidona ela age sobre mais de uma via. Mas qual que é o efeito que traz o efeito mais positivo de manejo do paciente, do quadro clínico dele? É o efeito que ele traz sobre o receptor de dopamina. Então, hoje é bem claro entender que a resposta efetiva farmacológica dos antipsicóticos é por antagonismo sobre o receptor D2 de dopamina. Então, esse é o principal. Aí ele explica, mas e as outras vias? Ele não age só sobre essa via. Ele fala o seguinte, a ação que ele promove, principalmente nesse receptor muscarínico e nesse receptor de serotonina, é o que traz alívio a alguns efeitos extrapiramidais. Tá? E aí ele coloca que os efeitos colaterais, eles estão relacionados a esses outros receptores. O perfil de efeito colateral que vai ter. Mas o efeito realmente farmacológico, positivo do medicamento, está muito ligado à via de dopamina. 80% do efeito é gerado sobre esse receptor. Tá? É isso que textualmente ele demonstra aqui para a gente. Tá? Então, ele sugere que o efeito exige cerca de 80% de ocupação dos receptores D2 de dopamina. Tá? Então, esse é um ponto importante. Uso clínico e a eficácia, né? Parte de eficácia. O principal uso dos antipsicóticos é no tratamento da esquizofrenia, né? E aí é que a gente não vai entrar, porque a gente nem temos tempo e também não é o caso, vocês vão estar muito isso no quarto ano,
Mas nós temos, além da esquizofrenia, outros surtos psicóticos, né, que podem ser gerados. E muitas vezes até pacientes com ansiedade, mas relacionado a fobia ou pânico, às vezes é necessário usar esse perfil de medicamento para estabilizar o paciente. Tá? Então, às vezes, o paciente com síndrome de pânico, ele acaba utilizando o neuroléptico para uma melhor estabilização. Por isso que nós vimos lá no início, quando nós falamos assim de ansiolíticos, o que nós tínhamos dentro do ansiolítico de classe de medicamento? Quem lembra? Antidepressivos, benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, neurolépticos e beta-bloqueadores. Aqui os neurolépticos. Então, às vezes tem paciente que, professor, mas qualquer quadro de ansiedade? Não estou falando qualquer quadro de ansiedade, estou falando de pânico. Né? Então, não é paciente com TAG, o cara tem transtorno de ansiedade generalizado, o cara vai precisar de um neuroléptico? Não é o quadro clínico. Tá? Então, é paciente que muitas vezes ele entra em crises de pânico e aí muitas vezes é necessário esse perfil de medicamento para melhorar a estabilização do paciente. Só no momento de estabilização. Estabilizou, pronto, continua com os outros medicamentos convencionais. Então, o principal uso no tratamento da esquizofrenia. A esquizofrenia, também não sei se vocês já estudaram alguma coisa, mas vamos estudar muito depois lá na clínica no quarto ano, é uma doença que ela tende a ter os primeiros sinais clínicos no final da adolescência para o início da fase adulta. E a literatura coloca sempre que se confunde um pouco com a questão da idade. Como assim idade? Comportamento, às vezes, de adolescente. Então, a pessoa, não, ele está assim porque é a idade mesmo, ele está um pouco rebelde, não sei o quê. E aí, não sei se vocês já assistiram, é um filme antigo, Diego, não é do teu tempo, não, você é um jovem, mas vocês já viram aquele filme Bicho de Sete Cabeças? Já assistiram? Anota aí no caderno de vocês, depois não precisa assistir não, é um filme. Mas depois vocês só peguem, é um filme brasileiro que ele retrata bem a questão da esquizofrenia. E é interessante, e aí fala muito de drogas e esquizofrenia, porque ela acaba sendo ligado a isso. E não existe teorias tão aceitas que é em razão da droga que o paciente vai ficar esquizofrênico. Existem várias situações. Até na gestação é colocado. Nos livros, os autores, quando vão falar de esquizofrenia, questão de situações na gestação, uso de alguns medicamentos na gestação, de drogas durante a gestação, alguns perfis de exposição, retrato. E lá, né, um ator que eu acho que vocês conhecem, chamado Rodrigo Santoro, ele faz esse filme Bicho de Sete Cabeças, ok? E aí é um jovem, adolescente, e aí mostra todo o quadro clínico, e é interessante para você ver o comportamento. Outro filme também que retrata muito bem a questão de esquizofrenia aí é um filme mais famoso, esse talvez vocês já ouviram falar, do Russell Crowe, como é que é o nome do filme? Mente Brilhante. A gente é feito de besta o filme todinho, né? A gente é feito de besta, eles fazem de besta lá no final você vai entender o filme. Então não conta, pelo amor de Deus, senão os coleguinhas vão saber o final. Não conte. Não dê spoiler para os amiguinhos. Mas ele também retrata, né? Ele retrata o ambiente e a cabeça realmente relacionada à pessoa. E é óbvio, gente, tem estágios, tem paciente que é esquizofrênico, mas ele consegue ainda ter alguma qualidade de vida, convívio social, e tem paciente que não consegue, não estabiliza, né? Então e aí, óbvio, eu não sou psiquiatra, não vou aprofundar nesse tema, porque vocês vão ter um professor da área para conversar com vocês. Certo, doutor Tadeu? Então vamos lá, então principalmente esquizofrenia. Porém, outras emergências comportamentais também podem ser usados, esses fármacos, né, também servem, mas são também usados para tratar outras condições, como comportamento antissocial, né, tiques motores, soluço intratável, então eles também podem ser indicados para outras circunstâncias. Mas, principalmente, o que é mais discutido e mais comentado, esquizofrenia e suas emergências, né, psicóticas, que a gente chama de surtos psicóticos. Sua utilização para o tratamento de inquietação e agitação em idosos é muito questionável. Além disso, são usados como terapia de depressão psicótica, alteração bipolar, mania. Alega que se alguns antipsicóticos mais modernos, a clozapinida, possuem ações
antidepressivas expressivas, mas raramente, como eu falei para vocês, se utiliza porque em função dos efeitos colaterais, né? Não são medicamentos de primeira escolha para essas situações. Uso em emergências comportamentais, pacientes violentos com variadas psicopatologias, inclusive mania, delírio tóxico, esquizofrenia e outras, né? E aí nós temos lá os antipsicóticos clássicos, exemplo, clomazina, haloperidol, olanzapina, risperidona, podem controlar rapidamente. Observação: a dose intramuscular é menor que a dose oral do mesmo fármaco em razão da sua metabolização pré-sistêmica. Isso aqui nós já estudamos, né? Isso aqui é a questão farmacocinética. É óbvio sempre que toda vez que a gente vai administrar um fármaco parenteral, a dose menor, não só de antipsicótico, mas de qualquer fármaco, principalmente sobre a questão da biodisponibilidade gerada, né? A gente não precisa da mesma dose para gerar o efeito, porque quando a gente usa por via oral, a gente tem metabolismo muitas vezes de primeira passagem, a gente perde um pouco da droga na questão da absorção, então por isso que o parenteral a gente sempre traz uma dose menor. Esse quadro aqui agora, gente, é importantíssimo. Eu quero que vocês tirem foto ou anotem, que aí eu vou explicar aí para vocês, tá? Que eu acho bem importante da clozapina. Isso aí vai ser uma questão de prova da psiquiatria lá no próximo ano. Você já anota? Não, desse ano não. Desse ano eu acho que. Eu acho. Ano passado ainda. Professor, se cair, fazer o quê? Vai dar tudo certo. Férias está chegando, pessoal. Um aninho. Já se passar o dado. De qualquer forma. Gente, você não me dá uma informação da casa. Todo mundo vai explicar. Mas não, pessoal, fala bem alto, tá? Vocês vão animar o pessoal. O pessoal que está para baixo aí, pra você animar ele. Pessoal, vai ser legal o carnaval, então todo mundo tem. Minhas férias estão. Você não quer brincar o carnaval? Quero usar de prova. Já? Então vamos lá, ó. Vamos pegar bem o texto aí pra gente entender, ó. A clozapina, que é um antipsicótico típico atípico, pessoal. Atípico, isso mesmo, doutor. Então a clozapina, que é um antipsicótico atípico, pode causar granulocitose. Ok? O que é a granulocitose? Diminuição da produção das células granulosas. Quem são? Todo leucócito que tiver grânulo no seu interior. Exemplo, eosinófilos são granulosos. Né? Então, toda célula. Então, nós temos uma linhagem de leucócitos granulócitos e uma linhagem de agranulócitos. Então, a clozapina pode causar agranulocitose, que é o aumento das células agranulosas. Toda terminação óssea é aumento, pendia é diminuição. Mas seu efeito se distingue em relação às características negativas da esquizofrenia. Fica reservada para pacientes cuja afecção continue controlada de modo inadequado, apesar do uso prévio de 2 ou mais antipsicóticos, do quais pelo menos um seja um antipsicótico atípico. Então o que ela quer dizer? É um medicamento de reserva que somente é utilizado após você testar outros fármacos, principalmente fármacos atípicos, exemplo, risperidona, você tentou utilizar, não trouxe resposta, você tentou usar quetiapina, também não teve uma resposta tão efetiva, aí a gente pensa na clozapina. Monitora-se o hemograma semanalmente nas primeiras 18 semanas. Então, se lá na prova tem assim, ó, paciente diagnosticado como esquizofrênico, médico entrou com clorpromazina, paciente fez uso do fármaco por 2 meses, retorna ao médico, não houve evolução clínica satisfatória do paciente, trocou-se o fármaco para risperidona, o paciente foi reavaliado, medicamento, o paciente vem tendo resistência ao medicamento, não vem trazendo respostas efetivas, e no final o médico optou por prescrição de clozapina. Qual que é o acompanhamento farmacoterapêutico que deve ser realizado pela clozapina? Aí vocês vão descrever para mim. Certo? Por que se monitora o hemograma? Por causa da discrasia sanguínea que ele traz, né?
principalmente a questão da granulostose, tá? Mas além da granulostose gera algumas outras discrasias, tá? Então monitora o seu hemograma semanalmente nas 18 primeiras semanas e com menor frequência depois dos dias posteriores, tá? Professor, é só clozapina que traz discrasia sanguínea? Não, um monte de droga. Quem é da liga de hematologia? Não. Ninguém gosta de hematologia na sala? Gostado. Ninguém? Então, o pessoal... Hã? Não é não? Desistiu da liga? Então vamos lá. Hã? É muito sangue, é mais sangue. Então, pessoal, tanto que esses dias o pessoal da Liga de Hemato, eles pediram para me dar uma aula sobre justamente isso aí, discrasias, parte de hematotoxicologia. Por exemplo, existe, além da clozapina, barbitúricos podem causar discrasia sanguínea, anti-inflamatórios não esteroidais, exemplo, dipirona faz discrasia, carbamazepina, fenitorina pode causar discrasia, deixa eu ver quem mais, sulfonamidas, né? Ciprofloxacino pode causar discrasia, então tem um monte de medicamento. Mas é muito comentado da clozapina. Por quê? Por causa que ela tem uma maior evidência clínica. Em torno de 1 a 2% dos pacientes têm discrasia sanguínea. Então é muita gente. Certo? Não é uma estatística rara, não é aquela coisa que tem lá na bula que raramente você vê acontecer. Não. É algo muito presente nos pacientes. Então por isso, Tadeu, tem que acompanhar o hemograma dos seus pacientes, beleza? Tem que acompanhar. Se o paciente, por acaso, tiver rinite, ele está usando isso, vai dar uma interferência? Clozapina, rinite, por interferir nos leucócitos, sim. A gente sempre pensa. Apesar que quem faz a resposta relacionada à resposta imunológica alérgica é basófilos e eosinófilos, né? Mas, assim, pode causar, principalmente por causa da exacerbação, né? Aumento dessas células. E tanto os basófilos como os eosinófilos são granulócitos. Eles contêm grânulos, né? Principalmente grânulos de histamina, né? No seu interior. Aqui outro quadrozinho só mostrando algumas diferenças, tá? Que aí a gente tem, clorpromazina, um antipsicótico típico, né? Haloperidol também típico, já a clozapina é atípico, risperidona também é atípico. Então vem mostrando alguns. E aí, aspectos farmacológicos comparativos dos tradicionais e dos ativos. Exemplo, clorpromazina, o que ela traz de vantagem? Baixo custo. Exemplo, é o que vocês vão ter no SUS, né? Porque ele faz parte da RENAME, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então está lá no meio. Então, baixo custo. Tá? Agora, em relação à síndrome extrapiramidal, ela tem uma ação moderada. Moderada, não tem um efeito tão positivo, mas moderado. Desvantagem, efeitos adversos autonômicos. Haloperidol, baixo custo, porém desvantagem, efeitos extrapiramidais graves. Isso é muito clássico do haloperidol, né? Muito clássico, para todo paciente apresentar efeitos extrapiramidais. Clozapina, né? Discreto efeitos extrapiramidais, boa eficácia, medicamento bem tolerado. Agora, desvantagem, a granulostose em pelo menos 2% dos pacientes. Gente, 2% é muita coisa. Quando a gente fala de efeito colateral, é altíssimo. Professor, só 2%. Não, eu não estou falando de 10 pacientes. Quantas pessoas usam esse medicamento? Muitos. Então, é uma quantidade muito grande de pacientes, por isso que tem que acompanhar. Risperidona, boa eficácia, né? Sintomas extrapiramidais discretos. Porém, pode gerar hipotensão em doses elevadas. O ganho de peso ele é controverso, né? Existem algumas literaturas que trazem e outras não. Então, aqui é só mostrando, né? Questão relacionada ao uso, tá? E as vantagens e desvantagens dos típicos e ativos. Lembrando sempre que ainda a clorpromazina e o haloperidol é bastante usados, eles são muito usados, tá? Por mais que eles tenham mais efeitos extrapiramidais. E hoje também nós já temos na RENAME esses medicamentos, tá? Mas esses aqui são medicamentos de menor custo, ok? Vamos para o nosso penúltimo tema. Vamos fazer uma introdução. Lembrando o pessoal que chegou um pouco atrasado, eu falei que nós iríamos só ter um intervalo, né? Calma, não desmaiem, só vou fazer a introdução, ninguém vai morrer, vai ficar todo mundo vivo.
Pessoal, então os anestésicos, nós não falaremos de todos os anestésicos. Calma, coração. Não falaremos de todos. Então nós trataremos aqui de alguns anestésicos inalatórios e nós trataremos de alguns anestésicos parenterais. Nós não falaremos de anestésicos locais. Exemplo, lidocaína, anestesia local, a gente não conversaremos sobre esse tema. Então, ficaremos restritos à anestesia parenteral, tá? Dentro dos anestésicos gerais, e também os anestésicos inalatórios, os derivados do alotano, ok? Então, a anestesia, ela envolve três principais alterações neurofisiológicas: a inconsciência, perda de resposta a estímulos dolorosos e perda dos reflexos. E ela, basicamente, o seu procedimento, ela passa por também três situações. A fase de indução. Então eu tenho drogas de indução de anestesia, né, que eu uso para induzir, certo? Que é aquela droga de entrada. Eu tenho anestésicos de manutenção. Exemplo, eu tenho uma cirurgia de 8 horas, 10 horas, exemplo, cirurgias cardíacas, que às vezes demora 16 horas, 14 horas. E eu tenho o momento da retirada do anestésico. A gente sempre classifica os anestésicos da seguinte forma: um bom anestésico, o anestésico que eu colocaria como excelente, seria aquele de fácil indução. Então, eu entro com o anestésico, rapidamente já vem a fase de sedação do paciente. Um exemplo, o Propofol, ele traz, rápido, alguns segundos, tá? Depois, uma fácil manutenção. O que é uma fácil e boa manutenção? Um anestésico com bom índice terapêutico, um índice terapêutico bem espaçado. O que é ter um índice terapêutico espaçado? A dose mínima, efetiva e máxima tolerável é espaçada. Eu não posso ter um anestésico que é assim, a dose mínima e máxima é estreita. Aumentou um pouquinho, o paciente afunda. Tirou um pouquinho, o paciente acorda. Sai da fase de anestesia. Então, eu preciso ter um medicamento que eu tenho uma margem de segurança tranquila para trabalhar. E por último, que no momento de retirada o paciente tem um rápido retorno. Então, esse é o anestésico, que seria o anestésico ideal. Todos têm todas essas três fases, boa? Não. Alguns é melhor para indução, outros melhor para manutenção, outros você pode utilizar para as duas situações, e outros têm efeito de ressaca após retirada. Um exemplo que eu já até citei para vocês algumas vezes, o tiopental. O tiopental, quando você tira ele, o paciente ainda fica sentindo efeitos do medicamento, porque ele demora muito a ser metabolizado e ser eliminado. Então, é basicamente isso que falaremos na próxima aula, sexta-feira, tá? Anestésicos gerais e inalatórios. Dos inalatórios, os derivados do alotano: sevoflurano, enflurano, alotano, tá? Oxímetro, tá? Então, nitroso, nós vamos falar de todos. Depois de anestésico, a gente só vai ver, acho que 3 antiparkinsonianos. Acho que podia parar de anestésico. Não, também acho. Vocês conseguem, vocês conseguem. Eu não consegui nem dizer se eu coloquei minha boca na Seu início contou o Vinícius eu confio em vocês, gente. mas na prova só tem anestésico. Peraí, eu até hoje. Eu confio em vocês, pessoal. Nem eu não tenho expectativa de outra pessoa. Eu tenho essa fase terapêutica com a dose alveolar mínima, que é a ação do órgão interfere. Não entendi, desculpa. Porque tipo, os inalatórios tem aquela dose alveolar mínima, que é a concentração. E é coeficiente de partição sanguigás. O coeficiente de partição sanguigás está relacionado às características de solubilidade dele. Aí a gente vai falar. Tá? Por exemplo, o alotano, ele tem uma deficiência nesse coeficiente de partição sanguigás. Quer dizer, o sevoflurano é melhor. Ele percute melhor ali. Tá? Só que vamos olhar esses cálculos. Só que não. O que acontece? O anestesista ele faz os cálculos em relação à frequência cardíaca. Ele vai avaliar débito cardíaco, ele avalia o débito, ele
ele avalia a questão da taxa de frequência cardiorrespiratória para entender o quanto que está ocorrendo de perfusão e de distribuição do anestésico. Então, por isso que você vê, o anestesista está o tempo inteiro monitorando, não é só ali os batimentos cardíacos, questão cardiorrespiratória, não é só para avaliar nível de sedação do paciente, mas também para entender como é que está a redistribuição desse anestésico. Tudo impacta. Se aumenta a frequência cardiorrespiratória, se aumenta a distribuição do anestésico. Se diminui, você diminui. Então ele fica calculando e avaliando esse tempo. Anestesia é complexo, tem gente que anestesia. Chega no cirurgião e pergunta para o cirurgião a importância da anestesia. Ele vai falar assim. Ele só vai falar para você assim, ó, ele é o piloto, eu estou de passageiro, se ele errar, eu estou vacinado muito bem. A anestesia, gente, é complexa ao extremo. E o cara anestesiar o paciente pensando que todo mundo é igual, vai perder paciente e mandar de cabeça. Se não fizer uma boa avaliação do paciente. Por exemplo, esses dias tinha um colega atrás de tiopental, um paciente que ia fazer a cirurgia de crânio. Porque o tiopental traz menos pressão intracraniana. Então, se o anestesista não avaliar cada ponto, cada situação, o que usar, o que é melhor. Tá vendo? Mas os bons inalatórios que eles são de rápida ação, mas também são muito da retirada, eles são mais tranquilos, né? Então você retira já são mais tranquilos. Principalmente os mais novos, né? Os antigos causam muita irritação de água de broncos, também, visitas, mas os mais novos já causam menos irritação. Ele vai mandar eu te mostrar. O direito está dando aula para você, o direito está necessitando para você. Está no quarto, eu dava lá no terceiro, não dava sempre. E vamos estar mais na ceia. Ih, acabou mesmo? Acabou.